Apresentamos o Jornal Científico. Não percam a edição de hoje. Hoje vamos entrevistar a cientista Rafaela Passos. Boa tarde! Hoje iremos falar sobre a vacina BCG e sua importância. É percebido nos dias de hoje um aumento com o cuidado à saúde durante a pandemia do Covid-19. Nessa edição do JC, convidamos a cientista Rafaela Passos para participar de uma entrevista que irá explicar um pouco mais sobre a vacina da BCG. Agora chamamos a repórter Sofia, que fará as perguntas à cientista. Boa tarde, Luiz e Isabela. Hoje estou aqui com Rafaela Passos, uma cientista brasileira de apenas 13 anos de idade. Boa tarde, Rafaela. Nós vamos começar as perguntas. Bom, em que ano e por quem foi descoberta a vacina BCG? Boa tarde, Sofia. A vacina BCG foi criada pelos pesquisadores Albert Calmette e Camille Guerin, a partir de uma bactéria responsável por desencadear a mastite tuberculosa bovina, a Mycobacterium bovis. Foi descoberta em 1921. E como ela foi descoberta? Depois de 13 anos de muito estudo, foi descoberta a partir de uma bactéria viva reduzida, a Mycobacterium bovis, que causa tuberculose em bois e vacas. O imunizante recebeu o nome de BCG, sigla de Bacilo de Calmette e Guerin, ou seja, o sobrenome dos pesquisadores. E o que a vacina BCG previne? A vacina BCG protege contra a tuberculose, que afeta os pulmões, rins, ossos e meninges. Qual a indicação da vacina? É indicada para bebês e crianças de até 5 anos e pessoas de qualquer idade que convivem com pacientes com hanseníase. Ela é contraindicada e se sim, para qual grupo? A vacina BCG é contraindicada às pessoas imunodeprimidas, pessoas com baixa imunidade, como transplantados, pacientes com HIV e câncer, e recém-nascidos de mães que usaram medicamentos que possam causar imunodepressão do feto durante a gestação. Também contraindicada a prematuros até que atinjam 2 kg de peso. Muito obrigada, Rafaela, por seus esclarecimentos. Agora, Luísa e Isabela, é com vocês. Nossa, interessantíssimo as perguntas e respostas da Sofia e Rafaela. Vimos o quão importante a vacina BCG é. Espero que, assim como nós gostamos e aprendemos, vocês também possam ter adquirido conhecimento. Até a próxima! Oi pessoas, este será um vídeo sobre a vacina tríplice viral e a sua importância além da sua criação. Começaremos. A vacina tríplice viral tem como função precaver doenças como cachumba, sarampo e rubéola, sendo uma das mais importantes vacinas do nosso calendário vacinal. Criada por Maurice Hilleman, quando seu filho de 5 anos teve cachumba, uma doença cuja algumas variantes podem causar meningite ou até a perda auditiva, colocando uma amostra de muco que recolheu da garganta do filho, pondo ela em uma placa de pedra. Assim foi o início de muitos estudos que resultaram na vacina da cachumba, que foi juntada com outras 2 vacinas da rubéola e a do sarampo. Então, em dezembro de 1967, a vacina foi licenciada e no ano de 1992 foi licenciada para o estado de São Paulo e para os outros estados, sucessivamente, estando hoje no calendário de programa vacinal de imunizações com doses a partir de 12 meses. Caso seja vacinado antes, terá que tomar o reforço, tendo contraindicação para gestantes com comprometimento de imunidade por doença ou medicação, ou analfasia. Nós já sabemos que o projeto Genoma teve a intenção de sequenciar e mapear nossos genes. Mapear significa encontrar em nossos cromossomos cada um desses genes.
E sequenciar significa determinar a base nitrogenada de cada um deles. Mas como um genoma pode ser sequenciado? O que é um genoma? O genoma é o conjunto de genes existentes em um organismo. Genes são feitos de DNA, e DNA são longos pares de filamentos de As, adenina, Ts, timina, Cs, citosina e Gs, guanina. Tanto que a interação entre células forma um tecido, a interação entre tecidos forma órgãos, e a interação que ocorre entre os órgãos forma um organismo, que somos nós, o corpo humano. O primeiro genoma foi sequenciado em 2003 e sua realização custou cerca de 3 bilhões de dólares. Foram necessários diversos cientistas de todo o mundo e de cerca de 2 décadas para ser terminado. O grande objetivo do sequenciamento dos genomas é saber a sequência das bilhões de letras que o compõem, além de nos trazer um maior entendimento sobre as nossas características. Mas como é possível extrair as informações de algo tão pequeno? Para isso, os cientistas quebram as cadeias de DNA e esses pedaços são separados e sequenciados. É importante lembrar que nosso DNA é composto por filamentos que se ligam ao seu exato oposto. Os As se ligam a Ts e Cs se ligam a Gs, e assim vice-versa. O método mais comum é replicar os genomas da mesma sequência a um sinal detectável usando enzimas. Para ler, é criada uma série especial, com cores distintas, adicionado a enzimas, que depois são adicionados ao DNA, que estava sendo lido. Assim, temos um pedaço de DNA sob a forma de fita dupla. Os cientistas, então, tiram fotos dessa sequência de genoma e, com a ordem das cores, é possível ler a sequência, que é traduzida com programas de computador. O próximo passo que deverá ser dado é sobre exatamente o que essas sequências podem significar e como um genoma é diferente do outro e que característica ele traz, como cor de cabelo, tipo sanguíneo, nossas mãos dominantes, nossas aparências, que tipo de música e estilo gostamos e ainda como tratamos as outras pessoas. Isso ainda está sendo trabalhado pelos cientistas. Havia um setor independente lá na usina piloto de vacinas bacterianas que trabalhava na produção dessa vacina contra a meningite. E aí, com muita tecnologia e um componente chamado polissacarídeo, o método foi considerado seguro, assim podendo ser distribuída. E um fator que possibilitou a garantia dessa vacina foi a ajuda do Instituto Merrier. E em 1977 aconteceu a primeira produção de larga escala da vacina. Tudo graças ao Biomanguinhos, que é a unidade produtora de imunobiológicos da Fiocruz. As vacinas contra a meningite tipos A e C foram desenvolvidas há mais de 20 anos pelo pesquisador Gott Schillich no Walter Reed Army Institute of Research nos Estados Unidos, numa resposta contra uma epidemia que aconteceu nos anos 60. A vacina previne a inflamação de membranas que recobrem o cérebro, evitando então o risco de óbito ou sequelas como as convulsões, etc. Existem 3 tipos de vacina contra a meningite. A vacina tipo AC, que é contraindicada para menores de 2 anos e não deve ser administrada em pessoas que sofreram uma reação alérgica após a dose anterior, pessoas com doença febril aguda, pessoas imunodeprimidas e gestantes. Já a vacina meningocócica conjugada quadrivalente também é contraindicada para pessoas que tiveram uma reação alérgica após a dose anterior e já é indicada para crianças a partir de 2 meses e adolescentes, e adultos e idosos que possuem doenças que aumentem o risco para a doença meningocócica. E a vacina meningocócica tipo B, que ela é contraindicada para pessoas gestantes ou mulheres que ainda estão amamentando, crianças com menos de 2 meses de idade
e pacientes que têm alergia a algum dos componentes da fórmula. Aí ela é indicada para crianças a partir de 2 meses e adultos de até 50 anos de idade. Bom dia! Estamos em mais um podcast especial para estudarmos um pouco mais sobre a era dos antibióticos. Espero que vocês curtam conosco essas incríveis rodadas de perguntas e respostas sobre este assunto super interessante. Em nosso estúdio recebemos o renomado médico Alexander Fleming, escocês, especialista na área de microbiologia. Bom dia, doutor! Como está? Primeiramente, muito obrigada pela sua presença em nosso podcast. Hoje vamos entrevistá-lo para saber um pouco mais sobre a sua grande conquista na medicina. Muito obrigado, Nicole. Estou muito contente de participar do seu podcast. Tenho certeza que será um sucesso. A descoberta do primeiro antibiótico em 1928, chamada penicilina, me deixou muito orgulhoso. Nossa, que legal! Foi uma grande descoberta mesmo. Pode nos contar mais como foi essa descoberta? Pode nos detalhar? Claro, Nicole. Ótima pergunta. Me lembro bem. Isso foi em 1928, quando resolvi tirar férias e quando voltei, nossa, tinha um monte de fungos junto com a cultura de Staphylococcus aureus. Fiquei surpreso. Depois de muito estudo, descobri que o fungo do gênero Penicillium secretava uma substância capaz de destruir as bactérias. Substância essa que mais tarde ficou conhecida como penicilina. Com isso, eu batizei o nome de penicilina como o primeiro antibiótico. Incrível, não? Uau, realmente você teve uma grande descoberta, doutor. Parabéns! Dando continuidade em nossa entrevista, qual a importância que você considera esta descoberta na medicina? Pode nos dizer? Estamos curiosos. Então, Nicole, a descoberta da penicilina foi revolucionária para a medicina, uma vez que as pessoas morriam em decorrência das infecções. Tem razão, todos conhecem e já utilizaram os antibióticos. Mas como eles são divididos? Existem quantos tipos de antibióticos? Pode nos dizer? Pois é, Nicole. Os antibióticos podem ser naturais ou sintéticos, que ambos são fabricados em um laboratório. Mas como eles agem no nosso organismo, doutor? Nicole, os antibióticos agem matando os micro-organismos, como fungos e bactérias. Como por exemplo de um antibiótico, a anfotericina B, que é ativo contra bactérias, fungos e protozoários, prevenindo diversas doenças e salvando a vida das pessoas. Como podemos ver, os antibióticos foram um grande avanço na medicina. Sem dúvida, um dos grandes principais acontecimentos na medicina no mundo. Muito interessante, doutor. Mas me diga mais uma coisa antes de encerrarmos nossa conversa de hoje. Quais outros antibióticos que foram criados? Todos esses foram criados por você? Além da penicilina, alguns amigos meus também descobriram outros antibióticos tão bons, como René Dubos, que descobriu a gramicidina em 1939, o Selman Abraham Waskman, que descobriu a streptomicina em 1944, o patologista David Gottlieb, que descobriu também o cloranfenicol em 1947. Sensacional, Dr. Alexander. Nosso podcast foi muito interessante. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigado, Nicole, e todos os internautas. Até a próxima. Até mais.
O sarampo é uma doença infecciosa grave causada por um vírus, e a única maneira de evitá-lo é através da imunização. E por falar na vacina tríplice viral, você conhece a origem do mito vacinas e autismo? Tudo começou em 26 de fevereiro de 1998, quando o médico inglês Andrew Wakefield apresentou uma pesquisa preliminar publicada na revista Lancet, uma das revistas médicas mais influentes. Wakefield e seus colaboradores relatam 12 crianças que desenvolveram comportamentos autistas e inflamação intestinal grave após a vacinação. Pura manipulação de dados. Andrew Wakefield não se opunha à vacinação infantil, e sim à vacina tríplice viral, já que ele próprio tinha a patente de uma vacina contra o sarampo. Vocês querem saber o que aconteceu com Andrew? Teve seu diploma de médico cassado no Reino Unido. A frase "vacina causa autismo" nunca foi dita, porém, foi assim que a população entendeu. Você sabia que a meningite é uma doença infecciosa e devastadora, especialmente se não diagnosticada e tratada rapidamente? Aproximadamente 2 em cada 10 pessoas acometidas vão a óbito no Brasil, e 1 em cada 5 casos podem levar a consequências graves, como surdez, cicatrizes ou amputações. Então, a única forma de prevenção é através da vacinação. Você sabia que a hepatite B é uma doença viral e que na sua forma aguda pode passar despercebida, porque a doença ou é assintomática ou os sintomas não chamam a atenção? Mesmo na forma crônica, pode permanecer anos sem sintomas aparentes e futuramente o paciente pode desenvolver cirrose hepática e câncer do fígado. Entre os anos de 2000 e 2017, foi responsável por 21,3% dos casos de morte e que a única forma de preveni-la é através da imunização. Caso você não tenha se vacinado ao nascer, corra, ainda dá tempo. Para os adultos que não se vacinaram, segue um esquema de 3 doses. Você sabia que HPV é a sigla em inglês para papilomavírus humano? E existem mais de 150 tipos diferentes de HPV, sendo que cerca de 40 tipos podem infectar o trato anogenital? E que existe uma relação entre HPV e câncer do colo do útero, mas também na vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca? É importante que vocês, meninas e meninos, se vacinem, pois o Ministério da Saúde, em 2014, iniciou a implementação do SUS da vacinação gratuita contra o HPV em meninas de 9 a 13 anos de idade, com a vacina quadrivalente. Esta faixa etária foi escolhida por ser a que apresenta maior benefício pela grande produção de anticorpos e por ter sido menos exposta ao vírus por meio de relações sexuais. Já em 2017, as meninas de 14 anos também foram incluídas. Além disso, o esquema vacinal do SUS foi ampliado para meninos de 11 a 14 anos. Então, se vocês não se vacinaram, vacinem já. Nós nos vacinamos. E vocês, se vacinaram? Então vem com a gente.